Olá, meus irmãos, graça e paz, dando sequência à nossa leitura, a carta aos Filipenses. Hoje nós leremos o capítulo 2, versículos 12 e 13. Acompanhe essa leitura comigo. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Nós partimos aqui para o final de uma exortação que Paulo começa a fazer lá no capítulo 1, versículo 27, quando ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. E desde então, Paulo vem trazendo uma série de recomendações, exortações aos seus ouvintes. Nós vimos no começo do capítulo 2 que ele diz: não façais nada por partidarismo ou por vanglória, mas considerai cada um superior a si próprio. Seja humilde, desenvolvei a humildade. E como exemplo disso, Paulo traz o próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo que eles deveriam seguir o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, que a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. A si mesmo se humilhou. E diante desta atitude de Cristo, ele foi exaltado, conforme nós vimos inclusive no trecho anterior, no vídeo anterior. Então, Paulo traz isso à tona. Nesse discurso, agora ele começa o encerramento dizendo: já que nós vimos isso, amados meus, como sempre obedeceste na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. É interessante nós observarmos que Paulo não está recomendando que eles deveriam realizar algum tipo de obra ou produzir a própria salvação. Ao contrário, o que ele dizia aqui é que os seus ouvintes já possuíam a salvação. Também não por nada do que eles haviam feito ou que eles estavam fazendo, mas que eles já possuíam pela graça. Pela graça sois salvos. Não é porque eles fizeram por merecer, não é porque eles conquistaram a salvação, mas é porque Deus foi misericordioso e entregou o seu único filho para nos resgatar, para resgatar o seu povo. E nos dá então a convicção, a certeza da salvação. Nós somos salvos não porque nós merecemos, mas pela graça de Deus. Nós já possuímos a salvação por Cristo Jesus. E o que Paulo então está trazendo é que eles deveriam desenvolver a salvação com temor e tremor. Não é com medo, não é por receio, mas é por zelo à palavra de Deus. A salvação não significa que nós fizemos alguma coisa, mas o próprio apóstolo Paulo diz que fomos predestinados para as boas obras. Isso você pode ler lá na carta aos Efésios. E também lá na carta aos Efésios, nos 3 primeiros capítulos, ele vai trazer uma sequência, uma maravilhosa sequência de tudo o que Cristo fez por nós. E ele vai dizer que nós precisamos, no capítulo 4, nós precisamos agora praticar, mostrar que realmente aquilo faz sentido para nós. E ele aqui traz também, nesse mesmo sentido, no versículo 13, dizendo: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Se dependêssemos de nós mesmos, nós praticaríamos as obras da carne. Mas é pelo Espírito, pela bondade de Deus, pela manifestação do Espírito em nossas vidas, é que nós podemos desenvolver dia após dia a nossa salvação. Que você possa nesse dia
se lembrar de tudo o que Cristo fez para você na cruz. Todos os benefícios que você tem como salvo em Cristo Jesus. E glorificar a Ele através das suas atitudes, do seu dia a dia, quer quando nós estejamos juntos como igreja reunida para um culto público, quer quando nós estejamos separados uns dos outros, que você possa, com seus pensamentos, com as suas atitudes, com as suas ações, com a sua fala, glorificar o Deus que nos dá a salvação pela graça por intermédio de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e toda a igreja dele, espalhada pela face da terra, em nome de Jesus. Amém.